momento, entra no ar o programa evangélico A Voz Congregacional. A apresentação do pastor Sérgio Sangioli. Sou eu mesmo. Neste momento, entra no ar o programa evangélico A Voz Congregacional. A apresentação do pastor Sérgio Sangioli. Muito obrigado pela apresentação, né? O cara fica insistindo o tempo todinho, né? Nós estamos agradecidos agora no novo dia, né? Saímos da segunda, viemos para a quarta, né? Porque agora temos mais uma atividade ali na segunda-feira. Eu estou dando aula agora nas segundas-feiras, aí fica bem complicado, porque eu só posso fazer mais cedo. Então eu optei em fazer nas quartas-feiras, porque a gente pode ficar mais à vontade para poder realizar o nosso programa, A Voz Congregacional. Então agradeço já a Cleonice, a Humberta, agradeço a dona Cátia Falcão, a senhora minha mãe, minha genitora, e também quero aproveitar, né, que em nome de Jesus vocês aí dão uma forcinha, Patrícia Salles também, vai compartilhando o nosso programa, né? Se você tiver pedido de oração, você faz aí o seu pedido de oração e nós estaremos orando por você, tá certo? Então, por você, por sua família, você faz seu pedido de oração e nós estaremos fazendo isso aí. Mas eu peço que compartilhe o nosso programa, vai pedindo para as pessoas ficarem ligadinhas aí no programa, né, para que a gente possa estar transmitindo assim mais um programa A Voz Congregacional. A gente sempre faz uma coisinha logo de início, né? A gente sempre gosta de estar falando com Deus, então é muito importante nós falarmos com Deus, né? Então nós vamos falar com Deus. Momento de oração. Querido Deus, te louvamos e te agradecemos por mais uma noite. Ah, Deus, uma semana está se passando, mais uma. E nós passamos por tantos problemas, tantas dificuldades, mas nós sabemos que o Senhor é maior do que todas essas dificuldades, que todos esses problemas. Nós colocamos a vida dos ouvintes, Cleonice, Humberta, Aninha, ó Deus, ali também a vida da minha mãe, dona Cátia. Te peço que o Senhor possa abençoar a vida de Patrícia, lá de Pirauá. Vai, Deus, abençoando a vida dessas pessoas, suprindo as suas necessidades, suas faltas. Que o Senhor, Deus, possa estar entrando a cada dia com providência na vida dessas pessoas que estão conectadas. Também queremos te pedir por sua saúde, que o Senhor possa abençoar a saúde de cada um dos ouvintes. Também quero te pedir, Deus, abençoe nossa nação. Tem misericórdia dessa briga de esquerda e de direita. E acima de tudo, da roubalheira que esses homens têm feito saqueando o nosso país. Que o Senhor, Deus, possa lhe dar a paga, que o Senhor tenha misericórdia deles, mas que eles possam pagar pelo que fizeram. E que a população, Deus, possa estar tendo sabedoria na escolha da nova liderança, pelo menos municipal, nas nossas cidades brasileiras, tantas cidades brasileiras. Nós pedimos, dá sabedoria. Tem misericórdia ali da cidade do Paulista. Pela segunda vez o prefeito vai responder criminalmente, foi afastado. E nós pedimos, Deus, que o Senhor tenha misericórdia, porque esse está sendo, pelo menos, investigado, sem contar tantos outros que fizeram e não deu em nada. Nós te pedimos, tem misericórdia. Deus vai abençoando o presidente da República, vai dando sabedoria àquele homem, vai cuidando da saúde dele, vai repreendendo todo o mal. Traz ele a sanidade, Deus, para que ele possa, juntamente com sua equipe, fazer uma administração pública melhor para o nosso país. Ó Deus, não se trata de ser direita ou de esquerda, mas nós queremos ver a nossa nação em condições melhores. E nós pedimos a Deus que o Senhor proteja, porque tantos já lideraram o nosso país. E assim, muda, mas depois a gente afunda e a gente vê o quanto o nosso país é rico, porque nós sobrevivemos como nação a essa roubalheira, a esses saques que têm sido feitos em nossa nação. Tem misericórdia. Nós sabemos que essas pessoas não ficarão impunes diante daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Então tem misericórdia, Deus. Eu quero te pedir também nesse momento que o Senhor esteja estendendo as tuas mãos sobre a vida de Edivaldo, o cunhado do nosso irmão Wellington,
Visita ele ali naquele leito hospitalar, na UTI. O Senhor sabe das suas dificuldades, aquele problema na garganta dele, Senhor, aquela situação complicada de câncer na garganta. Tem misericórdia, Deus, que o Senhor possa ajudá-lo. Também te pedimos, Pai, ali por Chico, a criança que minha mãe pediu oração. Vai estendendo as tuas mãos, ali abençoando a vida dele. Abençoe também o reverendo Paulo Bispo de Carvalho Neto. Vai dando saúde, vai ajudando o teu servo a se recuperar, cada dia se animar mais, para dentro de breve ele estar de volta ao convívio familiar e dentro da sua casa e na sua igreja. Também queremos pedir, Deus, que o Senhor abençoe os médicos, enfermeiros, as pessoas que estão trabalhando nesse momento, onde quer que elas estejam, que o Senhor abençoe para a glória e louvor do nome de Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, estamos aqui, né, com vocês. Eu comecei a botar música para vocês ouvirem, né, e a gente vai ouvir algumas músicas. Rubem Alves também está conosco aqui, né? Então que Deus abençoe a vida do nosso irmão Rubem e a todos vocês. Então nós vamos trazer notícias. Hoje eu vou colocar uma palavra aqui, eu não sou muito fã não, mas eu vou colocar uma palavra diferente aqui hoje, daqui a pouco. Uma pessoa vai falar e a gente vai ouvir essa pessoa falando para a gente. O áudio dela tem apenas 53 segundos, se eu não me engano, 1 minuto por aí. E aí a gente vai estar compartilhando o áudio dela sobre o que faz um vereador, né? Então nós vamos daqui a pouco ouvir Carla Falcão falar, né? Então nós temos um áudio ali, minha irmã, ela vai estar dizendo o que é que faz um vereador, para que quando você for escolher, não escolha porque ele é bonita, porque ele vai te dar um emprego, mas que você possa estar escolhendo pela capacidade, né, em tomar conta de leis, né, em legislar, né, porque você escolhe um analfabeto para poder legislar, é muito complicado, né? Então a gente pede ajuda, né, das pessoas e consciência, né, na hora de estar exercendo a sua cidadania. Mas, queridos, nós vamos, nesse momento, daqui a pouco nós estaremos lendo. Eu vou ler logo para você, para a gente não ficar na minha palavra. Eu prefiro a palavra de Deus do que a minha palavra. O profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor Javé, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Espera no Senhor, confia nele, né? E o mais ele fará. Então, nesse momento, nós vamos compartilhar com vocês uma música. Vamos ouvir Sérgio Lopes. Te lembrar quantas vezes ele já te levantou. Pois é, Jesus nunca nos abandona, né? Tente lembrar se alguma vez Jesus já te abandonou, né? Boa noite, Nerilde, seja bem-vinda, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu sítio novo, né? Como é que vai o seu sobrinho lá do Ceará? Ele já está totalmente curado, né? Eu acredito, eu acho que é Ricardo o nome dele. Um forte abraço também para nossa irmã Tereza, né? Tereza Santiago, nossa irmã vizinha ali da igreja, né? Nossa irmã Tereza. Um forte abraço para a senhora também. Irmãos, nós vamos ouvir nesse momento um breve relato de uma jovem chamada Carla Falcão, que ela vai falar ali sobre o que faz um vereador, tá certo? Então a gente vai ouvir o áudio dela e o que é que faz um vereador. Eu espero que vocês consigam ouvir tudo direitinho, tá certo? Então deixa eu começar aqui. Vamos começar de novo. O Recife tem 39 vereadores, mas tu sabe qual é o papel deles? Eu te conto em 1 minuto. Primeiro, o papel dos vereadores é legislar. Então são eles quem discutem e votam os projetos de lei aqui da cidade. Além disso, eles têm que analisar o orçamento da prefeitura, que aqui na nossa cidade é de 6 bilhões de reais. E são eles quem aprovam ou reprovam as contas do prefeito.
Outro papel muito importante dos vereadores é o de fiscalização. São eles que analisam as contas, os contratos, as obras e os serviços que a gente usa no dia a dia. Então, se tem uma obra atrasada, um serviço que não está bem, eles que têm que pressionar o prefeito. Quando é alguma matéria complexa ou polêmica, eles têm que ouvir os diferentes segmentos da sociedade, as diferentes organizações e também a prefeitura para chegar no consenso através das audiências públicas. Para ficar sabendo dessa e de outras curiosidades sobre a cidade do Recife e sobre política em 1 minuto, se prepara que semana que vem tem mais um episódio de Recife em 1 minuto. Pois é, ela fala ali de Recife, né? Mas na realidade o que faz o vereador do Recife faz o vereador em qualquer lugar do Brasil, né? Então, o vereador ele tem um papel de fiscalizar ali o trabalho do prefeito e dentre outras coisas, né? Fazer projetos, normalmente se pensa muito no bonzinho, né? Que o vereador é aquele que dá emprego para os outros, dá um bujão de gás, isso daí é o vereador que quer comprar, mal intencionado, né? A função do vereador é estar fiscalizando o trabalho do prefeito e ali criando leis para que a gente possa ter melhor qualidade de vida em qualquer cidade, né? Então a gente precisa ter esses cuidados, né? Então nós vamos estar nesse momento ouvindo mais uma canção, tá certo? Eu vou botar mais uma canção aqui para a gente ouvir e depois eu vou trazer as notícias, né? As notícias, desta vez eu vou trazer do El País, tá? Então vou estar trazendo ali notícias do El País. Então vamos ouvir nesse momento uma das músicas. Vou ouvir essa música aqui, a letra é muito boa, o cantor eu não gosto muito não, mas vamos meditar na letra da música. É demais pra mim. É demais pra mim. Teu amor. Sozinho dentro do meu quarto, estou a meditar, sofrendo com essa tristeza que não quer parar. E o coração tão machucado, e eu estou desesperado, querendo encontrar a razão, porque tudo acabou. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso de Jesus. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. E de joelhos eu imploro, ouve o meu lamento. É que na contramão da vida eu quis me esconder, fugindo de tudo e de todos. Era assim o meu lamento. De repente o teu amor me lavou por dentro. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus.
peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende tua mão pra mim. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Pois é, né? É sempre bom pedir perdão a Deus, né? Pedir perdão a Deus. Marco Antônio também possa se reencontrar com Deus e estar servindo a Ele também, no nome de Jesus, né? Queridos e queridas, nós estamos alegres por estarmos conectados com vocês, né? Nós vamos, nesse momento, estar ouvindo, né, as notícias aqui do El País, tá certo? Então nós vamos estar ouvindo notícias aqui do jornal El País. Eu queria compartilhar com vocês, mas a gente vai estar ouvindo as principais notícias ali do jornal El País. Tá lá no El País, a principal notícia do El País é a seguinte, né? A principal notícia do El País, traz logo na sua manchete, notícias sobre o coronavírus e a crise política no Brasil. São Paulo bate novo recorde de casos em 24 horas, com 16.777 infectados. O presidente Bolsonaro testa pela terceira vez positivo, né, para o Covid-19. Né? Então, com 2,15 milhões, né? Então, 2.150.000 infectados, aproximadamente. Né? A gente também tem o seguinte, os Estados Unidos acusa hackers chineses de piratear informações sobre uma vacina do coronavírus. E o mundo ultrapassa 14,9 milhões de infectados. O Japão lança campanha de turismo doméstico apesar do surto do vírus. Donald Trump afirma que está disposto a colaborar com a China se o país asiático vier a desenvolver uma vacina. Covid-19 já matou 544 indígenas no Brasil, afirma a PIB, né? E o Brasil chega a 2.159.654 infectados pelo novo coronavírus, né? Então, essas são as notícias, principais notícias do jornal El País. E aí, se a gente quiser a notícia por estado, então a gente pode afirmar que, deixa eu ver se tem aqui, se vai aparecer aqui, se dá para ver. Deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui, que a letra é bem miudinha, né? Então tem muita doença, muita gente. São Paulo lidera, depois seguido pelo Ceará, Rio de Janeiro, né? Se a gente for contar óbitos, o Rio de Janeiro está em segundo lugar, né? Se a gente for contar o número de infectados, o Ceará está em segundo lugar. Então, Pernambuco, ele está em 10º lugar, né? Não, ninguém quer ser campeão, né? Nessa história, a gente queria todo mundo ser perdedor, no sentido de não ter ranking, né? De lugares piores, né? Mas nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Veremos se a vacina de Oxford é eficaz para a população brasileira, né? Nós não sabemos a duração da proteção, né? Diz ali a coordenadora dos estudos da vacina britânica no Brasil, a epidemiologista Lili Yanvek, professora do Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Então, celebra ali os primeiros resultados, mas afirma que ainda é muito cedo para falar em datas. Leia, se você quiser ler a entrevista completa, aí você entra ali no jornal El País. Né? Então, você digita brasilelpaís.com.com, né? /Brasil, tá certo? Aí ali você vai encontrar as principais notícias
do El País. Então, essas foram as principais notícias do El País. Agora nós vamos ouvir um outro tipo de notícia, tá certo? Essa daqui é local, é da Igreja Congregacional em Nazaré da Mata. Confira agora as notícias da nossa igreja. Pois é, tivemos o nosso culto de adoração ali no domingo passado, onde tivemos a presença de alguns irmãos e também transmitimos para algumas pessoas via YouTube e via também Facebook. Nós também tivemos o nosso círculo de oração segunda-feira à tarde e ontem nós tivemos o nosso estudo em células, né? Então, na próxima semana já estaremos dividindo em células em alguns lares, né? Se Deus assim permitir. Amanhã teremos estudo bíblico, estaremos estudando a carta de Paulo à igreja de Tessalônica, desta feita eu acho capítulo 6, vamos estar falando. Domingo pela manhã temos a nossa escola bíblica dominical e à noite teremos o nosso culto de adoração. Sexta-feira eu estarei lá em Pirauá, estarei fazendo atendimento psicológico ali com a população de Pirauá e também com o médico neurologista Dr. Ezi Lima, né? Nós estaremos lá, ele atendendo como neurologista e eu como psicólogo, estaremos ali fazendo os atendimentos ali em Macaparana, no povoado de Pirauá, lá na igreja congregacional. Então, se você agendou, né, então a gente vai te atender lá sem problema nenhum, tá certo? Então, nós queremos avisar, né, desde já, que no dia 9 de agosto nós estaremos comemorando mais um aniversário da igreja em Pirauá. Desta feita serão 107 anos de fundação da igreja ali em Pirauá, né? Ela começou em Monte Alegre e hoje se chama Pirauá, né? Agora as notícias então nós estaremos igreja. Ali com os irmãos celebrando um culto em ação e graças ao nosso Deus pelos 107 anos de fundação da igreja. Infelizmente, devido à situação, não podemos levar caravana, né? Sempre quando estava lá em Maranguape, nós levávamos caravana. Aqui em Nazaré também não é diferente, mas esse momento a gente não pode levar caravana, né? Então esse momento vai ser uma festa caseira para os irmãos de casa e para uns poucos convidados, porque a gente não pode ter mais do que 50 pessoas presentes, né? Mas estaremos ali louvando e engrandecendo o nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. Amém. Vamos nesse momento, né? Nós já temos aqui, vamos deixar para fazer no final do programa, porque se você tiver pedido de oração, você coloca aí, né, no nosso aí no nosso, como é que eu poderia dizer? Confira agora as notícias. Ali você vai colocando as notícias de oração, pedido, ali na programação, né? Ali nos recados, tá certo? Então você deixa ali, a irmã Teresa pediu oração por ela e pela família dela, então nós estaremos compartilhando daqui a pouco a oração. Então, faça seu pedido de oração e daqui para o final nós estaremos então orando por todos os pedidos, tá certo? A irmã Netinha também saudou com a graça e a paz. Forte abraço, Netinha, para você, Beatriz, seu marido e aí seu filhinho Gabriel. Deus abençoe você no nome de Jesus, tá certo? Então vamos agora nesse momento, né? Nós vamos estar ouvindo aqui um versículo bíblico, e dessa feita vai ser Romanos 8, 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Nós fomos chamados segundo não o nosso propósito, mas o propósito de Deus, tá certo? Então, nesse momento, nós estaremos ouvindo a palavra de Deus, tá? Agora vamos ouvir a leitura bíblica. Então, desta feita, nós queremos compartilhar com vocês o tema da nossa mensagem. A gente vai estar trabalhando alguns textos, mas em especial 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Vamos falar sobre inteligência emocional. O tema é motivação. Em tudo fomos atribulados. Por fora, combates. Temores por dentro, disse o apóstolo Paulo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Em tudo fomos atribulados. Por fora, combates. Por dentro, temores. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções.
eu sempre tenho dito que é muito importante a gente saber controlar as nossas emoções. Paulo vai dizer, escrevendo à igreja da Galácia, né, a igreja dos irmãos ali na Galácia, aí você vai encontrar lá, né, aos Gálatas, capítulo 5, Paulo falando sobre o fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, mansidão, longanimidade, benignidade e domínio próprio. Né? A distância entre a mente e o coração, às vezes, nos deixa dividido entre o que pensamos e o que sentimos. Por vezes, nós somos racionais e, por vezes, nós somos sensoriais. Né? O pensamento, né, tem emoção, mas nós também sentimos através dos órgãos sensoriais. Às vezes também nós não sabemos onde é o terreno da batalha, se é dentro ou fora da nossa mente, né? Então, por isso, os maus pensamentos ou os maus sentimentos negativos precisam ser derramados assim eu poderia dizer, nosso pensamento, eles precisam ser domados como um ser selvagem dentro de nós. Porque se nós não controlarmos os pensamentos, podemos, por exemplo, ter crise de ansiedade e ataque do pânico, né? O apóstolo Paulo vai descrever ali na carta aos Coríntios as dificuldades que enfrentou no ministério lá na Macedônia. Mesmo tendo sido enviado por Deus àquela região, em Atos 16:9 vai mostrar isso, ele procura buscar ajuda com os irmãos e os amigos, mas mesmo assim ele teve dificuldades. Inteligência emocional é conseguir superar os sentimentos negativos para reagir positivamente. E aí, Augusto Cury, no seu livro, ele vai tratar muito sobre essa questão de inteligência emocional. E aí ele usa uma expressão como um título de um dos seus livros, e principalmente como base de sua teoria para motivar pessoas a vencer os seus problemas. O texto bíblico que foi lido ensina-nos para que a gente faça questionamentos, né, e também duvidar das dúvidas, para que a gente possamos ser, então, autores da nossa própria história, e não ser uma vítima da nossa história e dos acontecimentos. Aí eu faço uma pergunta: até que ponto você sabe lidar com os seus sentimentos? E aí a gente vai aprender alguns exemplos bíblicos de pessoas que conseguiram transformar seus sentimentos de maneira positiva. É interessante, irmãos, que se você, por exemplo, tiver problema emocional, afetivo, e aí você tenta muitas vezes se desvincular daquele pensamento, e por mais que você tente, quanto mais você tenta se desvincular do pensamento, mais o pensamento fica sobre você. Quando você tem um medo, você passa a sentir um medo muito grande, e às vezes você passa a ter pavor do medo, e aí você começa a sofrer muitas vezes por antecipação. Então, é bom a gente aprender a controlar os nossos sentimentos. A prática da meditação, a prática do controle da respiração, a prática de exercícios, hábitos saudáveis, alimentação balanceada, todo esse tipo de coisa vai nos ajudar a enfrentar os nossos medos e sentimentos. Mas há necessidade de termos o controle, mas não é fácil. O primeiro exemplo sobre como lidar com os sentimentos que a gente pode encontrar na Bíblia é em Êxodo 18, do 13 ao 24. É a história de Jetro, que ele transforma a desorganização em estratégia. Né? Então, Jetro transforma a desorganização em estratégia. Então, a situação do povo de Deus no deserto era de completa desolação, desorientação. Né? Qualquer adversidade naquele momento era motivo de desespero. Moisés, ele moderava o conflito entre o povo e Deus. Moisés também estava no limite físico e psicológico, ele não aguentava, né? Porque todo mundo ia até Moisés, sem contar também o limite espiritual. Quando Jetro viu tudo aquilo na vida de Moisés, o povo indo a Moisés, Moisés cansando o povo e o povo cansando Moisés, logo Jetro deu a brilhante ideia de dividir tarefas. É interessante, nessa época de pandemia, é muito bom dividir tarefa, né?
a senhora, minha mãe, não tem muito com quem dividir porque está só em casa, né? Mas dividir tarefa é muito importante. Moisés, né, aprendeu isso por causa do seu sogro Jetro. Em grupos, o povo devia resolver os seus problemas, né, fazendo ali uma triagem, e somente os casos difíceis eles deveriam ser levados a Moisés. Dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, nós temos vários líderes, líderes de mocidade, líderes de adolescentes, líderes de mulheres, líderes de escola dominical, oficiais. Então, se os líderes conseguem resolver os problemas, eles não precisam trazer para mim. Eles têm autonomia para resolver aqueles problemas. Mas se eles não tiverem, então aí eles trazem para mim. Mas não pode trazer todo o problema para mim, porque de fato eu também não aguentaria. Quando tudo está fora de lugar, é preciso que nós vejamos ali a situação como uma oportunidade de arrumar um jeito especial de deixar as coisas organizadas. Jetro viu aquela situação de Moisés e deu um jeito de mostrar a Moisés o que Moisés não conseguia enxergar, porque ele de fato estava muito ocupado com aqueles problemas do povo de Israel. Então não adianta se desesperar diante da bagunça, e sim pensar em uma estratégia de organizar essa bagunça. Se você tem mania de improvisar e deixar tudo para depois, então é necessário aprender a criar estratégias e pensar organizadamente antes do tempo. Então, transforme a desorganização na sua vida em estratégia. É muito importante transformar a desorganização em estratégia. Você sabe lidar com os seus sentimentos. O segundo personagem é Davi. E aí, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, vai mostrar o seguinte. Davi vai transformar ali a sua raiva em poder. O povo de Israel já estava acostumado a ouvir as afrontas dos filisteus, ali naquela história de Davi e Golias, né? Então, todos os dias Golias desafiava o povo de Israel. Naquela época, era muito comum um só soldado lutar com o outro para resolver a guerra. Até porque é menos violento, né? Há uma violência, mas ela é menor. Então, Golias todos os dias humilhava o povo de Israel. Os soldados, eles não conseguiam ter uma outra reação, senão só correr de medo diante do gigante. E de fato, quando nós temos medo, as pessoas, os problemas, eles parecem se agigantar diante de nós. Então, quando surge um problema, nós começamos a pensar apenas no problema, esquecemos de contemplar quem é Deus. Então, Davi transformou a raiva dele em poder. E é interessante que o jovem Davi, ainda adolescente, ficou muito tirado ao ver Golias zombando do povo de Deus. Então, a atitude de Davi foi invocar o nome do Senhor, né? E ali com autoridade vencer aquele gigante. Em várias situações de nossas vidas, nós somos tentados, né, pela ira, né? Porque então a ira, ela é uma obra da carne, ela também é uma manifestação santa quando é de Deus, né? Mas no que se refere a nós seres humanos, a ira é uma obra da carne. Então não conseguimos raciocinar direito porque estamos com raiva. Com raiva, a gente não consegue raciocinar. Quantas vezes não falamos palavras sem pensar e depois nos arrependemos? Quantas vezes nós fomos agressivos com as nossas palavras, que se nós soubéssemos, teríamos evitado muitos problemas, porque depois que saiu, não tem mais como voltar. Então, se você não tiver domínio próprio, então você sabe que vai cometer grandes erros, né? E nós cometemos grandes erros, de fato, quando nós estamos irados. Por isso, quando estamos inconformados com as coisas que nos acontecem, precisamos focalizar a energia na busca pela presença de Deus, né, para ter autoridade e ter sabedoria de como resolver os conflitos de uma maneira espiritual. Se você é tentado pela raiva e cede a ela, então busque o poder de Deus para que você possa ser orientado a agir de acordo com o pensamento de Deus. Então você pode pegar aquela sua raiva e transformar em poder. Davi disse ao filisteu: tu vens a mim com paus, com vara. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem tens afrontado. Então Davi
transformou aquela raiva e aquela indignação em poder. Então, peça ousadia a Deus, mas pense antes de agir. Terceiro lugar, né? Então, como você, a pergunta é, se você sabe lidar com os sentimentos? Então, Jetro transformou a desorganização em estratégia. Davi transformou a raiva em poder. Já em Ruth, capítulo 1, versículo 16, Ruth transforma o desamparo em amor. Então, Noemi, ali naquela história dela, tinha duas noras. As duas esposas dos seus filhos estavam na família felizes até que a morte levou os seus dois filhos. E Noemi ali ficou somente com aquelas mulheres. Então, Noemi libera aquelas duas mulheres, as suas duas noras, para irem embora para suas famílias e viverem suas vidas. Né? Então, mas Ruth, na história, não aceita a sugestão de Noemi e resolve permanecer junto com a sua sogra. Pois ela percebeu que não ficava tranquila em saber que Noemi iria ficar desamparada. Porque antigamente, né, irmãos, na época dos juízes, na época também ali do povo de Israel, de modo geral, na época dos juízes, na época dos reis, e até um tempo desse, né, não havia previdência privada, não havia previdência social, ou a pessoa tinha uma família para cuidar, ou iria ser desamparada. Ruth viu a sua sogra desamparada e resolveu adotá-la como mãe. Né? Ela diz até, o teu povo será meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Não me deixe, né, meu Deus, que outra coisa me separe de ti, a não ser a morte. Então, no mundo, nós podemos observar que os amigos abandonam. Né? Quando nós mais precisamos dele, muitas vezes eles batem em retirada. Mas, quando somos cristãos, nós podemos aprender também que devemos demonstrar amor até o fim e não abandonar nossos irmãos quando estiverem em situação de apuro. Nas horas mais difíceis de nossas vidas, ao descobrirmos, né, que nós passamos por dificuldades, a gente também vai perceber quem são os nossos verdadeiros amigos. Existem pessoas que se tornam amargas, né, e reproduzem o mal que os outros lhe fizeram, criando um círculo vicioso do mal. Se alguém abandonou você, se alguém te desprezou, não faça o mesmo. E quando a pessoa precisar de você, demonstre companheirismo e amor. Transforme ali o seu desamparo em amor. Ruth foi desamparada, ela perdeu ali o seu marido, ela estava longe de casa, ela amparou a sua sogra, e ali ela mostrou o amor dela por aquela mulher, né, pela sua sogra. Então, Ruth transformou o desamparo em amor. Em quarto lugar, né, a gente vai observar Ezequias. Ele vai transformar a desilusão dele em expectativa. Qual foi a desilusão de Ezequias? Você pode ver lá em Isaías 38, do 1 ao 8. Né? Então, o profeta Isaías resolve visitar lá o rei Ezequias. E aí é interessante que quando ele chega lá, ele jamais imaginaria, né, Ezequias jamais imaginaria que ia receber uma sentença, né, que Ezequias iria morrer. Como se não bastasse já a dor de Ezequias, o sentimento que ele tinha ainda, né, que ele sofreu ainda mais, né, porque Israel estava sendo apertado por tudo que é lado, e Deus estava dizendo agora que ele iria morrer. Então, seu sentimento foi de completa desilusão e de amargura. A mensagem do profeta foi dizer para Ezequias, coloque a sua casa em ordem, porque você vai morrer. E é interessante que a ideia era de que ele iria morrer no dia seguinte. Mas Isaías, assim que saiu do seu quarto, né, então, assim que Isaías saiu do quarto de Ezequias, Ezequias se virou para a sua parede do seu quarto desesperado e começou a chorar e a pedir a Deus mais uma chance. Ele não se conformou com a desilusão, porque tinha uma expectativa de vida, de viver. E ali, os seus sonhos, eles foram mais fortes do que a sua dor. E ele pede a Deus. E aí me faz lembrar uma história de um livro que eu li, 30 dias para viver. Se você soubesse que tem apenas 30 dias para viver, o que é que você faria? Tem muitos que iriam encher a cara.
se tivesse uma doença contagiosa e pudesse contagiar muitas pessoas, iriam contagiar. Mas se você tivesse apenas 30 dias para viver, o que é que você faria? Então você poderia talvez, né, seria uma boa hora para você se reconciliar com um monte de gente, para não sair daqui com nada a ser resolvido. É interessante a gente observar que nesse livro 30 Dias para Viver, é a ideia justamente de transformar a frustração numa situação de amparo e de expectativa. A frustração também perseguiu o rei Ezequias. Mas se nós ficarmos olhando apenas para as dificuldades, se nós ficarmos olhando para os problemas, nós vamos deixar de viver, vamos deixar de contemplar a grandeza de Deus, vamos deixar de sonhar e vamos passar a murmurar. Então, não desista, continue, não importa o que esteja acontecendo, Deus está contigo. Não se prenda às dificuldades, nem às más notícias, porque Deus está contigo. Se você não tem mais para onde olhar e para onde encontrar motivação, olhe para Deus. Como diz o salmista, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E aí o salmista diz, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, a terra e o mar. Transforme a sua dor em louvor. É interessante que quando a gente vai ver a história de Paulo e Silas, né? A gente vai encontrar transformar a dor dele em louvor. Paulo e Silas foi um outro personagem, né, que ali estava pregando o evangelho e por consequência da pregação do evangelho, ele ali expeliu um demônio, né, adivinhador de uma jovem e como consequência, mudando costumes ali daquela comunidade, Paulo e Silas foi parar na prisão. No calabouço, né, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, todo ferido, ali no lugar fétido, no lugar insalubre, totalmente insalubre, Paulo e Silas estavam louvando a Deus. E quando Paulo e Silas começam a louvar a Deus, Deus faz um milagre. Deus liberta Paulo e Silas. Quando nós estamos sentindo dor e não conseguimos pensar em outra coisa além daquilo que nos aflige, nós sofremos. Contudo, se nós conseguirmos a cada dia nos esforçar para buscar a presença de Deus, para louvá-lo em meio às dificuldades, logo as energias espirituais vão suprir as nossas forças físicas que nos faltam. E aí, melhor do que murmurar, eu posso te dizer, é louvar a Deus. Louve a Deus em toda e qualquer situação. Louve a Deus, transforme a sua dor em louvor. Querido, Jesus é um dos outros personagens, e vai ser o último que eu vou falar aqui, né? Jesus, ele pede, né, para que a gente possa transformar a nossa morte em vida. Em Mateus capítulo 28, versículos de 1 a 6, vai mostrar ali que a vida de Jesus, ela foi repleta de emoções. Vai mostrar também desde o seu nascimento até o seu martírio, né? Jesus operou vários milagres. Ele mostrou o amor dele, compaixão pelas pessoas, né? Jesus dava esperança para os seus discípulos. Jesus, ali, era a expressão exata do amor de Deus. E é interessante a gente observar que quando Jesus via alguém sofrendo, ele se enchia de compaixão por aquela vida, e o poder de Deus estava através de Jesus para curar as pessoas. Jesus sabia que precisava enfrentar também o pior inimigo da humanidade, que era a morte. Mesmo sabendo que ele era o autor da vida, e ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, o cálice da ira de Deus, o abandono. Mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Satanás, o inimigo de nossas almas, ele quis provocar Jesus. E também sabia qual era a sua reação, queria saber qual era a sua reação dentro da morte. Né? Só que como é que o autor da vida iria tratar a morte. Quando Jairo pediu ali para que Jesus fosse até sua casa curar a sua filha, aí a gente vai encontrar justamente que eles foram surpreendidos pelo caminho da notícia da morte da menina. Mesmo assim, Jesus foi com ele e ressuscitou aquela criança, aquela jovem, aquela menina. Jesus ia caminhando também com a multidão de seguidores. Quando ele passava pela cidade de Naim, outra pessoa tinha tido um filho morto, o filho da viúva. Naim era a cidade. E Jesus parou o enterro.
tocou o rapaz, imediatamente ressuscitou. É interessante que Jesus, quando está com a gente do nosso lado, irmãos, ele parou um cortejo, ele parou uma situação de dor para restituir a alegria à mãe dele. Então a maior emoção que Jesus teve, chorou também por causa da questão da morte do seu amigo Lázaro. Então o próprio Jesus disse também: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em cada um dos casos que nós vamos observar sobre a vida de Jesus, nós vamos saber que chegou o dia também que Jesus iria se deparar com a morte. E ali em Atos 2:24 vai dizer assim: rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Então Jesus, ele morreu. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Jesus matou a morte, porque ele ressuscitou. Ele estava morto e ressuscitou. E ali ele recebe um novo corpo, um corpo glorioso, um corpo indestrutível. E aí eu posso dizer para você: seja emocionalmente inteligente. Muitos homens de Deus perderam grandes bênçãos por não saber lidar com seus sentimentos. Moisés não soube lidar com a sua ira e perdeu o direito de entrar na terra prometida. Arão não soube lidar com a dúvida de quando Moisés voltaria e caiu ali na tentação de fazer o bezerro de ouro. Geazi não suportou a ganância e ali ele pegou a lepra de Naamã quando aceitou os presentes que Naamã queria dar a Eliseu. Então Geazi recebe os presentes. Ananias e Safira, por causa de uma inveja, mentiram ao Espírito Santo e morreram. Pedro, por não saber lidar com o medo, quase afundou no mar. Se Jesus não tivesse socorrido, Pedro teria totalmente sucumbido. Não podemos dominar todos os nossos sentimentos quando eles vêm até nós, mas nós podemos transformá-los. Precisamos aprender dia após dia a administrar os nossos sentimentos de maneira que nós não percamos as bênçãos do Senhor. Um sentimento negativo só pode trazer consequências ruins. Então, é preciso treinar as emoções para podermos suportar os dias maus, os piores sentimentos que esse sentimento pode nos dar. Muitas vezes podemos ser dominados por ele, mas busque a inteligência emocional. Busque Deus. Procure transformar, como a gente falou aqui, a desorganização em estratégia. Procure transformar a raiva em poder. Procure transformar o desamparo em amor. E também procure transformar a desilusão em expectativas. Aprenda com Paulo e Silas. Transforme a dor em louvor. E em último lugar, transforme a morte em vida. Jesus venceu a morte e nos dá a vida eterna. Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Estamos apresentando o programa evangélico A Voz Congregacional. De novo, vamos ouvir a nossa vinheta. Estamos apresentando o programa evangélico A Voz Congregacional. Pois é, a Voz Congregacional que está indo ao ar agora todas as quartas-feiras, Todas as quartas-feiras nós estamos indo ao ar com o programa A Voz Congregacional, Muito bom louvar o nome de Jesus. Vamos ouvir agora, É uma música muito bonita aqui. Eu gosto muito das músicas desse ministério aqui. Vamos ouvir isso aqui. Cadê? Aleluia. Ele é o mesmo. Ele trabalha em teu favor, querido. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus é assim, não se esquece de você nem de mim. Viesse a se esquecer dele. Eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que eu te tenho gravado na palma de minha mão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele se tem gravado na palma de suas mãos, querido. Todas as vezes que ele estende a sua mão para abençoar, Aleluia. ele olha e o seu nome está escrito lá. Aleluia.
Ele não se esquece de nenhum dos seus. Ele não se esqueceu de José depois de anos naquela prisão. Glória a Deus, é verdade. Ele não se esqueceu do seu povo depois de anos no Egito. Ele foi capaz de abrir o mar em favor do seu povo. Glória a Deus. O Deus que foi capaz de fazer o sol parar. O Deus que foi capaz de fazer Aleluia. a sombra do sol retroceder. Ele é Aleluia. capaz de mover a terra. Ele é capaz de parar o tempo por tua causa. Se você crê nisso, então clame a Ele. Glória a Deus. Entra em juízo com Ele. Entra em juízo com Ele. Oh, Glória a Deus. levante-se, querido, levante-se. Ergue as tuas mãos. E eu digo a você, se você tiver caído, levante-se também. Lembra, Senhor. Deus não se esquece de você nunca. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda é. Ele é o mesmo, Deus é o mesmo, Ele não mudou, Ele não muda, Ele é o mesmo. Ó, querido Deus, eu coloco a vida de Ana Cássia, da sua família, diante de Ti. Tu sabes que ela vive ali em Pirauá, ela tem pedido oração pelas pessoas que não são convertidas. Deus, transforma os corações, vai, ó Deus, trabalhando nas vidas, para que os corações possam se abrir, para que o Senhor possa estar a cada dia sendo o Senhor na vida deles também. Abençoe, Deus, a vida de Humberta, que tem pedido oração ali pelas pessoas que estão com câncer, Deus. Vai, ó Deus, estende as tuas mãos. Nós te agradecemos ali pela vida do pai dela, mas nós também te pedimos, Deus, que o Senhor repreenda todo mal na vida dele. Abençoe, meu Pai, as pessoas que estão ali carecendo da tua ajuda, que estão ali no leito hospitalar sofrendo, meu Pai. Muitas vezes desenganados, meu Pai. Tem misericórdia. Deus, tem misericórdia pela vida de Sandra, pela vida de Galego, de Aninha, de Marquinhos, a sua família toda, Deus. Estende as tuas mãos sobre eles e abençoa. Abre portas de emprego, Senhor. Porque o Senhor é Deus que abre portas aonde não existe. Também coloco diante de Ti a vida da irmã Edinha, Deus. Estende as tuas mãos, abençoe seus filhos, seus netos. Ó, Deus, vai transformando a cada dia ali toda a sua família, Deus. Entra com salvação, traz de volta os teus filhos, os filhos dela, os irmãos, à tua presença, Deus. Estende as tuas mãos sobre a tua serva. Abençoe também a vida de Dida, a vida de Alcides. Deus, dai saúde para os teus servos, que o Senhor possa continuar animando os teus servos. Ó Deus, aviva a tua igreja ali em Maranguape. Trabalha nos irmãos, para que o Senhor possa assim trabalhar através deles. Mas primeiro trabalha nos irmãos daquela igreja, Senhor. Abençoe a vida de Neidinha, a vida de Caleb, a vida de Baby. Ó Deus, estende as tuas mãos e abençoe, meu Pai, e proteja eles para a glória do teu nome. Também colocamos diante de Ti a vida de Ariane Sofia. Tem misericórdia dela ali, da sua gravidez, ali do bebê que está no seu ventre. Tem misericórdia de Wilson, de Anne. Vai abençoando os teus servos ali daquela igreja, todos eles, Deus, no nome de Jesus. Também te peço, Deus, que o Senhor possa estar abençoando ali a vida de Cleonice, Senhor, que pediu oração pelo seu pai Sebastião, e também pelo irmão Gomes. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe o que eles precisam, mas acima de tudo, Deus, fala com essas criaturas, Deus, te revela para eles, liberta, Deus, e transforma para a glória do teu nome. Abençoe a irmã Tereza, a sua família, sua filha, seu genro, seu neto. Entra com salvação na família dela toda, meu Pai. Opera e transforma aquelas vidas para a glória e louvor do nome de Jesus.
Abençoe, Deus, também a vida ali de nossa irmã Nerilde, pessoal que mora ali, sua família nos Estados Unidos, pessoal ali da Rua Verde. Estenda as tuas mãos, Deus, e abençoe e proteja para a glória e louvor do nome de Jesus. Nós te agradecemos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos chegando quase ao finalzinho do nosso programa, tá certo? Estamos agradecidos a você, todas as quartas-feiras agora, porque eu agora estou dando aula ali na segunda-feira, recebi um convite para estar dando aula, e eu estou dando aula nas segundas-feiras e nos sábados. E aí, devido a essa situação, tá ficando difícil, porque é no mesmo horário do programa. Então eu optei em trazer para quarta-feira o nosso programa, tá certo? Então que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus, tá certo? Deus abençoe no nome de Jesus. Deus abençoe também a vida de Netinha ali, sua família, para a glória e louvor do nome de Jesus. Eita, música bonita, né? Pois é, Deus não se esquece nunca, de nós, cada um de nós. Vamos ouvir agora uma outra música, Vamos ouvir uma outra música. Pois é, queridos, nós vamos estar ouvindo ainda mais uma canção. Vamos estar ouvindo mais uma canção, mas vou estar orando ali pela vida da sogra de Nerilde, que ela pediu oração. E a gente vai estar encerrando o nosso programa, tá bom? Tivemos ali, o problema, tocou a música Tali Roberto aí. Eu nem ia tocar Tali, O Facebook logo travou, Aí eu toquei a música de Tali Roberto aí na hora, O cara é muito famoso aí na hora. Aí bloquearam aqui o vídeo, eu fiquei mudo, Eles me calaram, não derrubaram a live não, mas eu só faço rir. Nós vamos ainda tentar ouvir outra música. Deixa eu ver se eu consigo ainda, Se eu não conseguir, eu vou lá para uma outra música lá das antigas. Pois tá o computador, depois dessa daí, o computador deu uma travada braba, Deu uma travada braba, mas a gente está ainda aqui ao vivo no programa, Vamos, nesse momento, estar ouvindo aqui mais uma música. E aí eu vou estar orando ali pela vida da sogra de Nerilde. Querido Deus, colocamos mais uma vez a vida da sogra de Nerilde diante de Ti. Pedimos que o Senhor abençoe a vida dela. Tu sabes que ela vive acamada há bastante tempo. Que o Senhor estenda as Tuas mãos ali para protegê-la e para livrar dessa situação tão complicada. Deus, dá-nos uma noite de bênção e de paz e nos livra de todo mal. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo repouse sobre nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado a todos vocês que estiveram conectados aqui no programa A Voz Congregacional. Só tenho mesmo a agradecer pela vida de vocês. Eu vou ter que colocar uma musiquinha aqui, bem conhecidinha aqui, mas é regional. Deixa eu ver se vai. Deu uma blitz aqui geral. Deu uma travada mesmo aqui o negócio aqui. Então a gente vai colocar a música aqui e vamos estar encerrando o nosso programa, tá? Deus abençoe, no nome de Jesus.